no deserto. E em muitas situações no deserto é muito fácil. Se a gente não estiver alinhado à palavra que é o caminho, a gente se perder, a gente se distrair, a gente ser levado por outros tipos de ventos, motivações. É muito fácil no deserto isso se dar. Mas a palavra de Deus nos garante no livro de Isaías que o próprio Deus no deserto iria preparar um caminho. Isaías, o profeta messiânico, recebeu essas verdades de Deus, que no deserto o Senhor iria preparar um caminho, e são caminhos retos, precisa ser reto. Não existe caminhos tortuosos em Deus. Falar de caminhos tortuosos é falar de pessoas que não discerniram ainda o que é a vida transformada na cruz, porque os que entenderam não mudaram a rota. Os que entenderam discernem que é no deserto que existe tesouro encoberto para a igreja, para a noiva. Mas como é difícil, porque no deserto não temos uma visão descortinada de tudo aquilo que Ele tem para nós, mas Ele nos chama pela fé a confiar na direção que o caminho provoca. E muitos sabem aqui que Jesus, o Cristo, é o vivo caminho. Então Isaías, nos seus dias, recebeu essa visitação. Antes de subir aqui, eu fui até ali e disse: Senhor, a minha honra, me ver honrada, é ver o seu nome ser honrado. O que pode suprir a minha alma não é o ambiente que eu estive hoje à tarde, um ambiente de excelência, fomos servidos, fomos cuidados. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês. Nem tudo isso, nem tudo que o dinheiro e as riquezas, e eu sei que Deus tem isso para nós, pode saciar essa sede, esse desejo de ver Deus sendo honrado através da minha vida. Receber a honra de Deus dentro das promessas que Ele tem para mim é uma coisa, mas ver Deus sendo honrado através da minha vida é outro nível. É outro nível. Então Deus tem falado comigo desde que o pastor Edson tem falado sobre essa palavra de aceleramento. E olhar para o rio abundante que flui do altar de Deus é entender isso. Que esse fluir provoca esse aceleramento. Esse fluir provoca, sabe? Esse avanço. Mas sabe o que é lindo? Não só para que haja uma travessia no caminho, mas para que no caminho, na travessia, nós venhamos ter experiências com Deus. É isso que faz a diferença na vida de um ministro. Porque fora disso, tudo é chato, tudo é cinza, tudo é sem graça. Mas quando nós temos essa mente, que desde o início Ele já tinha revelado tudo a meu e a seu respeito, tudo aqui muda. Antes de eu o conhecer, antes de eu me tornar família, antes de eu me tornar uma com Ele, Ele me amou primeiro. Então a palavra no livro de Isaías, ali no capítulo 43, o Senhor revela essas verdades para Isaías. Eis que eu te separo para algo maravilhoso. Mas o que é mais lindo no livro de Isaías, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. No versículo 19, ele está dizendo assim, ó: no início, Yahvé chega até Isaías, trazendo muitas verdades, mas a que me chama a atenção está no 19, 18.
Não vos lembreis dos acontecimentos passados, nem considereis esses fatos antigos. Quando eu digo assim, que o nosso Deus é um Deus de novidade, Ele está dizendo assim, ó, para Isaías e para nós nessa noite: olha, sabe todos os bens feitos que eu tenho liberados sobre vocês? Sabe todas as obras maravilhosas que contemplou Moisés na abertura do Mar Vermelho, que contemplou Josué na abertura do Jordão? Isaías escreve, lavra, porque eu estou prestes, no 19, a realizar uma nova obra, e já está para acontecer. Não recebestes isso ainda, porém um caminho no deserto e rios no ermos. E aí essa passagem, para quem é cristão, é uma passagem muito conhecida. Muito conhecida, muito conhecida. Porque aqui, através da vida de Isaías, ele está trazendo os dias do Cristo. Ele está trazendo os dias da noiva. Ele está trazendo os dias da igreja do Cordeiro. E você já vai entender o porquê Deus está falando isso para Isaías. Olha, sabe os feitos contemplados em relação aos meus escolhidos? Sabe todos os feitos que os patriarcas, os escolhidos, os predestinados viveram em mim? Não pode se comparar. Isaías é algo tão lindo, tão bonito, que tira os olhos, Isaías, do que eu já fiz, e começa a apontar como profeta, começa a ser luz como profeta, começa a sinalizar a Israel que o que está por vir é algo tão maravilhoso, tão lindo, tão rico, que muitos não vão precisar estar diante de feitos, de milagres estontuosos como tiveram o povo antigo, para viver o que eu tenho para eles. Porque será um povo que se tornará um comigo no Espírito. Então, olhando para tudo aquilo que Deus liberou no último rio que eu ministrei, em concordância com tudo que o pastor Marcelo ministrou, eu tenho entendido algo em relação aos enviados. E o Espírito Santo de Deus, sexta-feira, mexeu muito comigo. Eu fui curada aqui sexta-feira. Mas tinha uma voz assim, sabe? Quando eu estava sendo curada, o povo não está discernindo, nem vão discernir. No mesmo momento que Deus estava vindo com esse rio para me honrar, para esse rio para me estabelecer, existia uma voz dentro da minha alma, querendo lutar contra essas verdades que o pastor Marcelo estava ministrando aqui. É porque ele é meu irmão. Muitos aqui vão achar que ele está puxando a sardinha para mim. Muitos aqui, por ainda estarem vivendo ainda só no seu mundinho encantado, não vão compreender o convite, não vão compreender o alinhamento. E o Espírito disse: André, eu estou provocando uma ferida em você, porque desde o ventre da sua mãe, desde a sua infância, você teve muita dificuldade para se abrir para as coisas nobres e altas e grandes. Porque a sua infância foi uma infância gerada no gota-gota, no limite. Então, André, eu estou abrindo uma ferida. É necessário abrir essa ferida para que a luz acesse esses lugares, essas áreas que têm impedido você se alegrar com uma força de um rio que tem para dar, mas tem também para reter. Então, às vezes, nós estamos enfermas dessa forma porque não estamos permitindo o Espírito Santo nos acessar. Isso pode se dar por N motivos. Porque você trabalha demais, tem muitas responsabilidades, porque você é um líder, porque você é um pai de família, porque você é um empresário. Ei! Vocês não discernem. Ei, vocês não conseguem compreender o que Isaías trouxe no tempo dele a nosso respeito.
E muitos aqui nem sabem o que é ele. Mas é interessante a forma que Deus chama a atenção de Isaías. Foi a mesma forma que Deus chamou a atenção do seu povo diante de João Batista. João capítulo número 1, a palavra vai nos deixar bem claro. A luz veio para os seus, e os seus, com o véu sobre os olhos, não discerniram o que estava acontecendo. Não discerniram, igreja. Muitos olhavam para João, não discerniam a forma como ele se movia, como ele ministrava, como ele ganhava discípulos, como ele batizava através do arrependimento. Confundiram ele ao Messias, compararam ele a um profeta. Mas sabe o que me chama a atenção aqui? Que o olhar de Jesus sempre esteve para os seus. Sempre esteve por seus. Por mais que os seus o rejeitassem, por mais que os seus não o compreendessem, a profecia se deu. A profecia se deu. A profecia se deu. Mártires, patriarcas, profetas e até reis, escolhidos por Deus, foram responsáveis em preparar esse caminho até onde se chegar, em se tornar memorial por causa das profecias que apontavam a vinda do Cristo, do Messias, do Filho de Deus. E chega o tempo de João Batista. João, você pode ler aí, a palavra está dizendo: a palavra se tornou em carne, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então não é diferente nos dias atuais. Existe uma influência que quer me levar, que quer te levar, se relacionar com os frutos daquilo que nós produzimos ou pensamos, quando Deus nos chamou para dar continuidade fiel às suas escrituras. Por isso que Jesus declarou, para os seus, por um acaso, não é mais importante que eu, o Cristo, perdoe os vossos pecados, do que tão somente realizar milagres? Então o Cristo em si carregava a unção do enviado. O Cristo em si carregava essa unção que trazia os desígnios, os planos altos de Deus para os seus. Mas a palavra de Deus vai dizer que em tudo os seus permaneceram com os olhos fechados. Com os olhos fechados. Deserto, períodos que Deus permite eu e você passar para ter encontros com Ele, para sermos marcados por Ele, da mesma forma que marcado foi Jacó, João Batista também foi. A palavra vai dizer que por causa desse declínio no entendimento do povo de Deus, da nação de Deus, Zacarias e Isabel geram João Batista onde? No deserto. E a palavra de Deus vai dizer que João Batista no deserto tem muitas experiências com vários clãs de sacerdotes e profetas que também fora do templo discerniam que não podiam se corromper porque estavam perdendo a visão. Então nessa noite eu quero clamar o Espírito Santo de Deus, que dos altos céus, debaixo da unção do enviado, que só faz o que vê o Pai fazendo, que só tem alegria de fazer o que alegra o Pai,
sua serva, me preocupo com o futuro dos meus filhos. Então eu te peço, colhido, Senhor, lava os nossos olhos. Lava os nossos olhos. Nossos olhos têm sido carnais, limitados. A nossa visão tem passado, sabe, por declínios. Uma visão baixa, como era de Lia. Uma visão baixa nos torna enferma, nos torna infrutíferas. A palavra de Deus vai dizer que os olhos de Lia, escolhida de Deus para que Jacó com ela vivesse o propósito, tinha os olhos baixos. Uma igreja sem visão em relação ao seu futuro não consegue discernir as visitações e o que os enviados trazem e o que os enviados carregam. Uma igreja sem visão se torna manca, infrutífera, enferma, doente por não discernir o que vem dos céus. Jesus, o Filho de Deus, se fez carne, se fez sangue, desceu do céu, se diminuiu em sua glória para manifestar a glória do seu Deus, seu Pai. Mas como tem acontecido hoje, a igreja para adorar é uma dificuldade. Uma igreja para se expressar, meu Deus, que luta. Uma igreja para se mover em gratidão, meu Deus. A gente escuta os testemunhos nos pequenos grupos, mas parece que quando chega dentro do ambiente, parece que está todo mundo com a visão baixa. Mas Deus tem trazido alinhamento, como o mestre Marcelo trouxe aqui. Nós precisamos, Pai, nos posicionar para que a sua glória, que é a sua presença, libere esse colírio através do seu capote, através da sua glória. Primeiro nós precisamos admitir. Sabe por que às vezes isso não se dá? Porque a gente não admite. Sabe por que às vezes é muito difícil de entrar nessas verdades que muito viveram antes? Deus está falando aqui para Isaías, ó. Agora eu estou te chamando, eu estou te convidando para ter uma visão em relação ao futuro. Futuro. O que eu tenho para o meu povo. E mal sabia Isaías que era um povo que não ia precisar ver para poder crer. Eu estou orando por esse povo. Eu estou orando por esse povo que não vai precisar ver as suas promessas se cumprir para poder se mover. Eu estou orando por esse povo que anseia tanto Deus, que quando estiver vivendo a promessa vai confessar: não é suficiente para me suprir. Vem você, vem você, vem você, vem você. Eu quero é você. Então sexta-feira foi isso que Deus realizou na minha identidade ministerial. Porque no deserto eu tive muitas experiências com Deus, e sendo inspirada pelo Espírito Santo a me manter fiel, por causa de uma palavra, não por causa do que eu vivia em casas, em ambientes que não me honravam como enviado. Foram tantos ambientes, igreja, de pequeno grupo, de mentoria, de conferências, de seminários, de culto, onde eu me via tendo que ser fiel aqui, ó. Como Isaías aqui teve que ser fiel a Deus. No deserto nós somos chamados para ser fiel no caminho aqui. Ai, Deus, foi até uma bênção, o Senhor me usou, mas sabe? Ah, Deus, nosso movimento foi até bacana, foi extraordinário, mas quer saber? Quando eu e você perdermos a visão de Deus em nós, através de nós, tudo começa a se tornar tortuoso. Se você for buscar no Google o que significa caminhos tortuosos, você vai discernir o que eu estou falando. É tudo aquilo que se levanta contra o caminho que é vivo, para produzir o nosso destino, nos levar para dentro do propósito de Deus. Cristo
Cristo, Jesus Cristo é o caminho, o único e vivo caminho. Eu gostaria de te apresentar outro método, um mais curto, um mais fácil, mas não existe. Então, quantas vezes eu vi as intercessoras se levantarem, olha, profetiza, eu só vejo um ponto de luz no deserto. E Jesus pede para você se permitir ser guiada por Ele. Mas eu me vejo sozinha. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou atravessar? Olha a luta, olha a prova que eu estou atravessando. Olha o julgamento, olha as pedras, olha as situações contrárias, olha as adversidades. E a intercessora Andréia, basta você elevar os seus olhos para o alto e ser direcionada, guiada pela luz, porque a luz é Cristo, a luz é o caminho para te levar para o seu destino, para te levar para um lugar diferente, para te levar para dentro de Deus, para te descortinar um destino, para descortinar um propósito diante dos seus olhos. Deus está te chamando para estar com Ele no deserto, para que você tenha uma experiência com Ele. Meu desafio como profetisa é levar a sua mente cativa através das intercessões, súplicas, para ter experiências no deserto. Foi extraordinário o que Deus falou através de Isaac aqui. Quem estava presente? Levanta a mão. Você é responsável em dar continuidade, porque você é rio, você não é mais poço. Quem não estava, está lá no YouTube. Eu convido você a ouvir e receber o que Deus liberou sobre a casa. Quem não pôde estar aqui sexta, eu te faço um convite. Vai para a página, senta, pega um caderno e anota tudo que o mestre Marcelo liberou. No deserto não é lugar para Deus ouvir as nossas lamúrias. No deserto não é lugar para eu me ver como vítima. No deserto não é um lugar de predestinação para minha morte, e sim para minha vida em Cristo. No deserto Deus não vai permitir ninguém entrar com você. Mas profeta, é tanta guerra espiritual, é tanta luta. Ei, você está decidindo carregar, porque o único lugar que Deus nos convida para estar com Ele é no deserto. Então, se em algumas situações você está carregando o fardo do outro, a luta do outro, é por vossas motivações. Porque o único lugar que Deus nos chama para ter experiência com Ele, para sermos forjados, para alcançarmos maturidade, para que assim tenhamos uma ética dentro do protocolo de Cristo, porque Cristo é o nosso parâmetro, Cristo é o nosso exemplo. Eu discerno que você está com caminhos tortuosos, e às vezes isso se dá de maneira inconsciente. Quem aqui tem dificuldade de entrar no quarto para estar com Deus? Levanta a mão, de verdade. Glória a Deus. Olha, o resto tem amor, poderoso. Eu estou falando estar com Deus, não pedir coisas para Deus. Estar, ficar lá. Tudo acontece para te tirar de lá. A criança grita, o telefone toca, o patrão liga, surge uma diária nova, surge um trabalho. É ou não é, igreja? São caminhos tortuosos que às vezes a nossa alma decide se inclinar, e às vezes o diabo consegue colocar. Porque esses caminhos tortuosos vão nos impedir de sermos acessados pela luz. E quando não somos acessados pela luz, que é Cristo, nos tornamos ermo. O que é ermo? Lugares de difícil acesso, lugares inabitáveis. E falar de lugar para mim é falar de alma, é falar de pessoas. Lugar para mim é esse ambiente que Deus quer que eu abra a porta e permita Ele entrar, para que Ele, que é o caminho, a palavra, produza libertação em mim, cure em mim, livramento
em mim para que eu deixe de ser ermo. Em muitas situações a gente quer colocar gente aí. Em muitas situações a gente quer colocar conquistas aí. Em muitas situações nós buscamos essas rotas de fuga por bloqueios que temos na nossa identidade ou na nossa carne, porque sabemos de fato que nesse lugar quem vai morrer, quem que é que vai morrer? Não é seu marido, não é seu filho, não é sua esposa. Quem é convidado para esse lugar para estar com Deus é você, sou eu. E nesse lugar, nesse deserto, o dialeto vai ser só entre ele e você. Eu não estou falando de você lá interceder, eu não estou falando de você ir lá profetizar, eu estou falando nesse ambiente, nesse lugar que ele te leva. A palavra de Deus vai dizer, né, que existe um caminho que Deus nos conduz na humilhação. É um tipo de deserto. Para que no tempo oportuno Ele mude a rota. Ele mude a rota. Para você entrar na exaltação sem se perder. Então Cristo é levado para o deserto, como todos os predestinados foram. Abraão teve experiência no deserto. Isaac teve experiência no deserto. Jacó teve experiência no deserto. Moisés teve experiência no deserto. Então Isaías 43 e Isaías 61 vai falar: eu, o Senhor, estou abrindo um caminho sobre as águas. Glória a Deus. Eu, o Senhor, estou abrindo um caminho no deserto para levar vocês para um lugar de destino, para esse lugar onde vocês terão os olhos abertos e contemplarão as maravilhas que eu tenho para vocês. Maravilhas que vêm de mim, tesouros encobertos. A palavra vai dizer, ó, povos virão e servirão vocês. A palavra vai dizer, nesses ambientes, ó, aquele que está afligido, aquele que está passando por luta, eu darei consolo. A palavra vai dizer nessas duas passagens que aquele que estiver acorrentado, preso, sofrerá libertação. Cativo, acorrentado, oprimido. Porque esse vazio provoca prisão. Porque esse vazio dentro de nós e de uma multidão de pessoas que está aguardando essa verdadeira noiva no caminho está nesse estado hoje. E quantas vezes o pastor Júnior aqui, igreja, se a luta do irmão, se a necessidade do irmão não tem te tocado, tem algo errado aí, a gente tem que se rever. Se a necessidade do corpo, que é corpo comigo em Cristo Jesus, não tem nos movido, a gente tem que rever o nosso estilo de vida. Está no caminho ou está no caminho tortuoso? Então Deus disse assim para mim, Andréia. Às vezes eu falo para o Júnior, a gente conversa tanto, que às vezes eu não sei mais se é ele ou sou eu. E um dia minha pastora disse assim, que coisa linda, vocês se tornaram um, vocês se tornaram amigos. E foi um momento que eu estava sendo muito rejeitada por muita gente, porque a luz faz isso. A luz provoca isso. A luz que nós carregamos revela o erro no outro. E nós temos que estar prontos. Porque muitos anos atrás, lá em Barbacena, eu sempre falava para vocês, eu tenho que preparar vocês para as pedras. Porque Deus quer tornar esse ambiente inabitável habitável. E vai ser através de quem? Da noiva. Então está no caminho, ter experiências no deserto, é entender quem eu sou como noivo.
e não fugir mais dele. E não entrar em questionamentos. Por que, Deus? Eu dizimo, eu oferto, está tudo bem no meu casamento, mas por que eu tenho a impressão que eu tenho sido uma terra seca? Porque eu tenho tido essa impressão, sabe, que nunca vai chover nesse deserto. Como Isaac, sabe, Deus, são tantos anos acreditando na palavra e cavando e cavando, e quando eu vejo que vai acontecer, outro recebe no meu lugar. Quando eu não tenho que tirar de mim, dá para ele. Ei, algo novo, algo maravilhoso Deus está realizando em nós e através de nós no deserto. Amém. No deserto, às vezes, nós não temos a visão. No deserto, às vezes, a sede se torna tão profunda que nada fora supre. Isso acontece comigo. Eu não sei se acontece com você. Aí fica tudo cinza. Quando eu chego nesses níveis no deserto com Ele, eu chamo o Espírito Santo. Eu chamo o Espírito Santo. Porque eu entendi, se o caminho é Cristo, o mover de muitas águas é o Espírito. E eu clamo por Ele. Olha o Espírito Santo. Jesus está abrindo uma ferida aqui, algo mal resolvido aqui, e eu careço que você venha com um fluir de muitas águas, porque a impressão que eu tenho, Senhor, que eu estou cavando e que não vai ter, e que não tem água. Eu estou cavando no deserto, e a impressão que eu tenho em algumas áreas da minha vida, que a sua promessa não vai se cumprir. Eu estou cavando, e às vezes eu tenho a impressão que tudo aquilo que o Senhor me prometeu é loucura. Está todo mundo errado. Porque eu já perdi as contas de quantas mulheres de Deus já se levantaram na minha vida, de quantos homens de Deus se levantaram na minha vida quando eu estava no deserto, por convite do Espírito Santo, para que Deus abrisse essa ferida e Ele mesmo curasse, estancasse. Então é muito necessário no deserto e em nossas transições passarmos como corpo uns com os outros, porque são momentos de vulnerabilidade, são momentos onde serpentes e escorpiões podem encontrar lugar, pode ter acesso. Então eu gostaria de te dizer algo. Uma paternidade te estabelece no deserto. Esses dias eu ouvi uma pessoa falar assim: é necessário eu confessar o meu pecado para alguém depois que eu já confessei para Deus? É necessário eu ter que ficar abrindo o meu coração para sacerdotes, para líderes, sendo que o véu já foi rasgado, sendo que eu já tenho relacionamento, sendo que eu já discerno quem eu sou? Profetiza isso, é necessário até que ponto? Porque lá em casa eu estou no deserto, lá onde eu congrego, eu estou passando por lutas e todo mundo só lança pedra, porque não discerne o que eu estou passando, não discerne a travessia, não discerne o que Deus está provocando de dentro para fora. Então ter experiências no deserto sem a presença do Senhor vai nos deixar claro uma ausência de paternidade nas nossas vidas. Todos que tiveram experiência no deserto tiveram sobre si paternidade, sacerdotes, profetas, e por isso nenhum deles fugiram do deserto. Não, muito pelo contrário, eu só te solto, eu só te largo. Uma pessoa convicta como filho no deserto só sai dele quando
Deus liberar tudo que prometeu. Mas esses caminhos tortuosos, esses ciclos que a gente quer romper, esses lugares que a gente dá para os escorpiões, para as serpentes das trevas, não está só trazendo dano para mim e para você, ou na saúde, ou no relacionamento, não, principalmente na esfera espiritual. Porque uma igreja sujeita em se autoavaliar, em se submeter à unção, à posição que os seus líderes, comissionados por Deus, exercem, ele está pronto para ter relacionamento com Deus no deserto. Amém. Com Deus. E não tem como, igreja, presta atenção nisso. Não tem como ter experiências com Deus no deserto e sair dele da mesma forma que entrou. João Batista entra no deserto como um menino, como um filho sujeito ao sacerdócio de Zacarias e ao ventre e às instruções de Isabel. São os pais que levam os filhos a ter experiência com Deus no deserto. Mas como pai e mãe eu só posso ter essa estrutura e essa convicção, essa fé, sendo filho. Então quantas pessoas aqui adultas têm dificuldade de se sujeitar? Quantas pessoas aqui adultas têm dificuldade de se submeter à posição e à unção que sai da posição? Só que se eu abrir os meus olhos, através do colírio que vem através do Espírito Santo de Deus, como os feitos de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Davi, Salomão, e todos os profetas, e todos os escolhidos, e todas as mulheres que nesse tempo também tiveram experiência com Deus, eu também vou viver. Como o pastor Marcelo disse aqui, quando eu olho para a posição, não interessa se é a profetisa Andréia ou se é Josimar, a unção é a mesma, porque eu estou olhando para a posição. Agora, quando eu não honro a posição, como casa, como família, a glória de Deus não. Olha o que acontece com Josué, filho fiel, sujeito à mentoria, aos discernimentos que vinha da sua paternidade Moisés. Recebe a visitação, Júlio. Recebe a visitação, igreja. Do próprio Cristo, nós sabemos. Não, mas você não é meu inimigo. Não, se fosse eu reconheceria. E também, tampouco um dos meus. Quem és tu? A visão é aberta. E a palavra vai dizer que Josué a palavra de Deus vai dizer que Abraão, na espera com Sara estéril, recebe a visitação do céu, porque ele teve um encontro com Melquisedeque. E junto com os anjos, entre os anjos veio o próprio Cristo. E a palavra vai dizer que eles se assentam na mesa com Abraão. E Abraão se prostra e chama um dos anjos: Senhor meu. Moisés, a palavra de Deus vai dizer que do palácio para o deserto teve experiência com a sarça. Viu as costas de Deus. Aonde você está firmando a sua fé? Em templos? Em carros? Naquilo que o dinheiro pode te dar? Ei, como prova viva, não sacia isso, não sacia. Não sacia, porque o predestinado é predestinado para ser suprido pelo céu. Então a palavra vai dizer: Andréia, depois de um grande silêncio, eu trago os dias de Isaías, através daquele que teve uma experiência depois de muito tempo no deserto comigo. Aquele que, como Isaías, ia levar a libertação dos cativos. Aquele que, como Isaías, era uma voz para anunciar o alinhamento dos céus com os meus predestinados.
aquele que andava segundo os meus princípios. Andréia, ele foi confundido até como um Messias. Andréia, ele foi confundido até como um profeta por causa do seu estilo de vida. Existia ética nele, existia comprometimento nele, existia evidência de Deus nele. O Deus que nós decidimos servir quer ter lugar e quer ter acesso em nós. Paulo vai dizer assim: para que ele cresça, para que ele apareça, sofro hoje a morte de cruz. Sofro hoje a morte de cruz, porque o que importa para mim é que a vontade dele se estabeleça. Então, Pai, derruba colírios sobre o corpo. Abra os olhos para discernir, Senhor, que antes, Pai, antes do ventre, antes da madre, antes o Senhor já tinha nos escolhido. Abra os nossos olhos espirituais, nos ensina, Espírito Santo, nos conduza no caminho. Espírito Santo, traga esse mover das águas. Espírito Santo, libera o rio que flui do altar de Deus, porque nós precisamos ter fé, mesmo sem ver. Ter fé e ir além, e experimentar além dos feitos dos meus antepassados. Deus anseia levantar nos dias atuais precursores que decidiram andar no Espírito, que decidiram dar lugar através da fé à palavra, para que o próprio Espírito Santo venha. Andréia, deixa eu te alargar. Eu preciso te alargar. E você já sabe, Andréia, crescer dói, mas é necessário para te dar musculatura, para que você não se perca, para que você seja dotada das virtudes, para que as virtudes tenham lugar em você. Andréia, deixa eu te alargar. E aí a pergunta é: se for por vista, o que eu recebo é só pedra. Ai, eu estou ocupada demais, sabe, o meu serviço está daquele jeito. Ai, quer saber? Não, na sexta eu vou. Não, quer saber? Depois eu te respondo. Não, quer saber? Ó, logo eu vou lá. Então no deserto, Pai, se for pelo que eu vejo, pelo que eu escuto, porque você não sabe a luta que eu passo. E aí eu começo a me sentir um bichinho fora da lagoa, porque eu também passo por esses tipos de adversidades, e a única opção que eu tenho é estar diante da presença. Eu esperneio, porque eu também sou ser humano. Às vezes eu me vejo como um bichinho de Jacó, porque eu sou ser humano. Mas sabe o que acontece? O Espírito Santo de Deus não me permite ficar naquele lugar. Sabe o que acontece? Olha para os seus antepassados, não olha para frente não. Olha para quem eles foram fiéis. E eu te chamei para ser fiel também. Eu não te chamei para ser fiel ao Júnior. Eu não te chamei para ser fiel aos seus filhos da carne. Eu te chamei primeiramente para ser fiel a mim. Glória a Deus. E sendo fiel a mim, o Júnior, os seus da carne e sangue vão contemplar feitos maiores que eu fiz, que eu realizei nos meus antepassados. Olha, Andréia, eu estou realizando algo maravilhoso. Olha, Andréia, algo novo está acontecendo. É algo lindo. Eu estou te ensinando. Se houver, Andréia, um mar vermelho, eu vou abrir. Se houver um Jordão, você vai ver as águas se tornar imunda à sua volta, mas você vai passar de pés secos. E se não abrir, eu vou te
negativa que eu escuto, aos tipos de desonra, como o pastor Marcelo pregou aqui, chegam até mim. Esses dias eu ouvi uma pessoa falar assim, ó, ela me expulsou do ministério. Ligou para uma discípula minha e disse assim, a profetisa me expulsou do ministério. Então eu estou contemplando o desespero do inferno, porque onde ele não tem argumentos, ele vai trabalhar com facção, com quem está sangrando, com quem está doente. E aí, como pessoa madura, eu liguei para a pessoa, porque eu não faço curva, eu tenho um caminho, e a palavra diz, esse caminho se chama Jesus, você não pode se desviar dele. Então eu vou até a pessoa. Eu falei, querida, pode fazer uma pergunta? Pode, profetiza do meu coração. O que eu te fiz? Ai, não estou te entendendo. Então eu ouvi falar que você está falando para todo mundo que eu te expulsei do ministério. E por que eu estou compartilhando isso aqui com vocês? Porque eu preciso preparar vocês para as pedras. Porque lugares não habitados pela luz só tem treva, pedra para oferecer. E sabe o que nós temos que devolver à igreja? Água. Aleluia. Água. Glória a Ele. O que acontece com o cérebro quando ele não recebe água? O que acontece com o nosso corpo com a ausência da água? A minha sogra, de tempo em tempo, sofre distúrbios na mente por não beber água. A identidade dela é desconfigurada. Ela começa a falar coisa com coisa. Ela começa a se perder. Ela começa a fazer coisas que não deve fazer. Então, ermo, lugares inabitáveis, precisa da água que habita dentro de mim, que habita dentro de vocês. Eu preciso preparar vocês, porque o mundo vai rejeitar vocês. O que está no mundo e todas as influências que habitam no mundo, não se iluda. Não se iluda, viu, Denise? Não se iluda. Que as mesmas estão aplaudindo você hoje, já estão preparando um tapete para você. E aí, sabe o que Deus vai pedir para você devolver, Denise? Paz. E não contenda. Foi ministrado aqui sobre Isaac. Presente, Denise. Você tem que dar presente aos seus inimigos. Eles não falam mal de você. Você tem que preparar a mesa, sabe as taças? Você não tem ideia de quem você vai servir. Mas nós somos chamados para essas verdades. Porque os verdadeiros remanescentes devolvem a maldição bênção. Os verdadeiros filhos de Deus devolvem para a desonra presente. A Andréia falou assim, e a senhora vai ter que continuar abrindo a porta. Eu falei, pois é. E se brincar, servir mais do que do primeiro nível que eu servi. E olha que a Andréia chegou ontem. Mas ela já fez a leitura. Andar contigo não é fácil, profetiza. E aí meu marido diz assim, você é colocada para revelar o demônio no outro. Não é fácil. Mas foi para isso que ele me chamou. E eu tenho falado aqui, se esses seres das trevas no outro não revelar Cristo dentro de mim, eu não passo de uma falácia. Então você que fala muito aí, ó, ai, porque ele. Deixa Deus te levar para o deserto. Deixa Deus te revestir do poder que vem dele. Deixa Deus te abraçar quando você estiver cansado. Porque está falando aqui, ó, vai ter consolo ainda. E mais, se você prosseguir, estrangeiros vão vir te servir. E assim que acontece. É incrível. É pedra chegando de um lado e presente chegando do outro.
mentindo, amor. É pedra, calúnia, chegando por uma via tortuosa, e Jesus no caminho não tem encontro comigo. Você é fonte, Andréa. Você é fonte. Você é fonte. Você é como o mar da Galileia. Libera rio, libera vida, libera amor. Aí eu falei, amor, quer saber? Não é me isentar delas. Não, está perto. Para que o rio que flui através de mim, de alguma forma, no tempo certo do Senhor, acesse esse ermo. Acesse esse lugar inabitável ainda por Deus, pelo Espírito, pelos rios de águas vivas. Então, João Batista, ei, vocês dizem que eu sou tudo isso, mas não sou não. Eu sou aquele que está preparando porque aquele que virá após mim é muito maior. Mas deixa eu falar uma coisa. Preste atenção aqui agora. Que feito e que milagre que João Batista realiza. Pensa por um minuto. Moisés, Noé, Abraão, Josué, Davi, feitos. Deus para o sol e a lua por Josué. Deus faz de Davi um bastardo rei. Diante dos campos de batalha e guerra, os feitos do Senhor, através da vida de Davi, preparavam o caminho. Que tipo de milagre fez João Batista? Sabe, irmão, me responder? Sabe, Júlio, me responder? Nenhum feito externo. Nenhum tipo de sinal e maravilha, abrindo o Jordão, mandando fogo cair do céu, cessar a chuva. Nenhum tipo desses feitos. Mas sabe que é lindo, Glenda? Jesus chega e fala para todo mundo: filho de carne e sangue não há como João Batista. Pensa Jesus falando de mim, de você. Pensa Jesus lá então, fariseus. Felizes os que não precisaram ver para crer. Felizes os que, açoitados, perseguidos, caluniados, entenderam o seu propósito e por fé não se desviaram do caminho. Então, sabe esse aí? A multidão maior. Filho de carne e sangue, João Batista, o maior. E agora eu vou te dizer por quê. Ou vocês já sabem? João Batista é escolhido para batizar através do arrependimento, através da água. Uma pessoa experimentada no deserto tem poder através das águas que lava, que purifica, que traz um novo tempo, que traz uma nova conexão. Aí a palavra vai dizer: ei, o rio está chegando no ermo, porque os essênios eles batizavam, mas se chegasse um romano, eles não batizavam não. João Batista batizava todos pela obra do arrependimento. Como João Batista nunca houve, que pela fé realizou o seu propósito, preparando um caminho para que o rio chegue a todo o ermo. Porque essa classe de sacerdotes e profetas nos desertos vinham também batismo. Mas eles
Existe um protocolo. Quem é você? Romano? Não, dá licença. Existe uma ética, existe um protocolo. Mas João Batista levantado, porque primeiro, através do ventre de Isabel, foi tocado pelo ventre de Maria. João Batista, o primeiro a receber da parte de Deus a obra redentora, antes do Espírito descer, pós a ascensão de Jesus. Então eu gostaria de dizer algo para vocês, igreja. Se sujeitar, obedecer princípios, não vai ganhar um quarto, vai te levar no deserto a ter uma identidade relevante no seu tempo e no meio dos seus. João Batista, que não efetuou nenhum dos feitos. Olha que Deus fala para Isaías: não olhe para os antepassados, porque o que está por vir é muito mais maravilhoso. Será através da obra do meu Espírito. E muitos que estão vazios, que estão como ermos, que não se vê família, que são como solitários, eu vou atrair, eu vou rebanhar, eu vou trazer para perto, eu vou trazer de volta. Amém. Glória a Deus. Nós somos chamados para a reconciliação. Nós não somos chamados, como eu preguei sexta-feira retrasada, para andarmos em rixas, como viviam os samaritanos, como viviam os judeus, como vivia o povo da Galileia. Não. Isso se deu porque uma obra no Espírito é como uma represa, é como um tsunami que não pode ser detido. E com muita ousadia, João Batista, pregando o Evangelho verdadeiro, pregando o Evangelho a todos que tinham ouvido, teve a sua cabeça em uma bandeja, porque decidiu ser fiel até o fim. E o fim marca os tempos de Jesus, aquele que ungiu o ventre. Fora do ventre é tudo, ó. Fora da origem, ó, tudo momentâneo e passageiro. A traça vai concluir, o tempo vai desgastar. E de repente a terra pode engolir muitos, como engoliu no deserto, porque não tinha os olhos abertos. Então o Senhor está realizando algo novo hoje aqui. Amém. E eu estou me sentindo muita vontade para liberar essas verdades, porque depois de sexta-feira eu fui liberta. Não é porque eu fui liberta eu não vou sentir as dores do parto, eu vou sentir as dores do parto, como sempre. São quase 20 anos ministrando, cuidando, gerando, sendo submisso, obedecendo, entendendo que eu não tenho mais livre-arbítrio, entendendo que eu não sou chamada para andar mais pelas minhas vontades, entendendo tudo isso. Ainda me vejo uma menina, tendo que aprender muito, tendo que evoluir muito. Sabe para quê? Porque é uma sede em mim que só pode ser saciada diante do propósito cumprido e realizado. Então eu não estou me incomodando e nem estou preocupada com como vai ser o meu fim, mas com muita alegria e anseio para observar as experiências que eu tenho no caminho no deserto. Contemple as suas experiências com Deus no deserto, porque as suas experiências com Deus no deserto vai falar de você, vai falar da tua identidade, vai falar para que Ele te comissionou, vai falar para que Ele te separou, para um destino maravilhoso ser realizado nele. Para de olhar para o deserto do outro, para de querer levar outros para esse lugar que Deus chamou você para estar. Vai você
Deus está chamando você para ter coragem, para ter um encontro com Ele no deserto. Porque a palavra de Deus vai dizer, para que se cumprisse a vinda dessas muitas águas, a vinda daquele que nos inspiraria, que nos convencia contra o pecado e contra a maldade, aquele que viria para nos instruir e nos inspirar, é levado para o deserto. Jesus é levado para o deserto. Para ter experiências com quem, igreja? Com aquilo que ele estava pedindo? Para com aquilo que ele queria? Não, Pai. Mas para que se cumpra a sua vontade. Então eu gostaria de te falar algo. Presta atenção na sua trajetória. Olha para você, não olha para o seu marido, não olha para a sua família, não olha para o seu filho, olha para você. E se avalie. Em que travessia você se encontra? Você está nesse caminho reto? Você é aquele que, quando se vê, está acessando rotas tortuosas, porque está difícil, porque é carne, porque lutas, porque medos. Ei, para você se avaliar, onde você se encontra hoje? Onde você se encontra hoje? Porque onde você se encontra hoje vai revelar em que nível que você está com Deus. Onde você se encontra hoje vai revelar o nível que você se encontra com Deus. Jesus só venceu a cruz depois de passar pelo deserto e o Getsemane. Jesus venceu a cruz no Getsemane. Então, sabe essa luta que você está atravessando? Pode ser o seu Getsemane. Chama Jesus para esse lugar. Dá lugar para Jesus nesse ambiente. Dá lugar para Jesus no seu Getsemane. Dá lugar para Ele cumprir em você e em mim a vontade dEle. E ali na frente é vitória. É vitória. É algo novo. É presente. É banquete que teremos para dar até para aqueles que se levantaram contra nós. Por quê? Nós descobrimos. Ermo precisa de água. E essa água Deus colocou dentro da igreja. Essa água, Júnior, Deus colocou dentro da igreja. Essa água, Denise, Deus colocou dentro da igreja. Gleice, essa água Deus colocou dentro da igreja. Vão falar mal, vão perseguir, mas você vai devolver? Tá. Se põe de pé. Pode deixar aí, amor. Se põe de pé. Coisa nova está por surgir. A luz, que no princípio foi rejeitado nos tempos de João. Porém, aqueles, diga assim, eu recebi um convite para ser corpo, para ser família, para ser sacerdócio, para ser embaixada do reino. Não precisei ver, também não preciso ver agora. Só vou decidir ter fé. Então levante suas mãos assim e declare aí comigo: Pai, em nome de Jesus, me conduza pela mão direita, a esse caminho, no deserto, onde a minha visão estava turva, estava baixa, estava batida em várias áreas, ferido, mas hoje eu quero ter um encontro contigo. Vem e acessa esses lugares vazios, esses lugares inabitáveis.
Eu confesso que só o teu Espírito pode acessar, pode chegar com libertação, com cura. Eu creio nas palavras dos profetas. Caminhos tortuosos, rotas de fuga não terão mais acessos. Minha carne não me governará mais. Espírito de Deus, entre em unidade com o meu espírito, porque eu preciso de água. Eu preciso de água. Libera dos seus rios. Lava a minha mente. Lava o meu ser por inteiro. Me torna como foi Jesus, com colírio em seus olhos, no meio do pecado, da escuridão, foi luz. Eu confesso, Senhor, que eu não discernia essas verdades, e não discernia que o meu galardão está em ser bênção na vida daqueles que me perseguem. Deus, como Davi, como Isaac, como Jesus, me permita ser liberto para como eles ter banquete na mesa, ter presentes na mesa, para converter todo ermo, todo mal, toda treva, toda escuridão em luz. Aplauda o Senhor. Deus está abrindo um caminho no deserto. O caminho é Jesus, através da minha vida e através da sua vida. E o destino é ter água para encher esses lugares inabitáveis da presença de Deus. O solitário vai deixar de ser solitário, doente, enfermo, porque a igreja, como um rio, vai inundar esses ambientes secos, áridos, sem vida. Eis que o Senhor está abrindo um caminho no ermo para você ter êxito, para você ter acesso, através das obras do Espírito, através das multidões que o aguarda. Tem multidão aguardando você, tem multidão aguardando ser saciada pela noiva do Cordeiro que venceu o deserto, porque no deserto ela seguiu um caminho que é Cristo, que nos leva para a fonte, que nos leva para essas águas. Então presta atenção: lugares inabitáveis, pessoas vazias, pessoas que estão nas trevas, pessoas que estão acorrentadas, pessoas que estão refém da mentira, da obra do pecado que está no mundo, vai receber do sarão da terra ferida esse rio fluindo do seu ventre. Eis que Deus está fazendo algo novo. Pessoas vão ser batizadas, pessoas vão se converter, pessoas vão ter acesso à salvação, porque você está se levantando do deserto para ser como uma fonte, para ser como rios, para acessar o ermo. Você é como um rio que flui
que rompi com todas as forças contrárias para tornar todo lugar acessado por Deus, para reconciliar todos os povos a uma única fonte. Aleluia. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está fazendo. A rejeitada vai trazer a porta aberta. As caluniadas, perseguidas, afrontadas, que decidiram se manter fiel a Cristo, que é o caminho, o único vivo caminho. Essas, como a mulher de Samaria. Ó portais eternos, levantai as vossas cabeças para que o Rei da Glória tenha lugar lá na sua casa, tenha lugar lá nos seus relacionamentos com seus filhos, tenha lugar lá na sua empresa, lá no seu trabalho. Levante as cabeças, ó portais eternos, e permita o Rei da Glória entrar, e permita o Rei da Glória habitar no elmo da sua alma. Aleluia. Como um sepulcro caiado, muitos estão à volta de vocês. A palavra vai dizer que Jesus chega à cidade de Gadá, e a palavra diz que aquela multidão de castas, de demônios, entram em desespero. Como eu vi ontem da boca do meu esposo na madrugada: amor, fica tranquila, a terra não vai te tragar. Você está levantando homens, você está levantando sacerdotes no geral, sendo profetisa, é ódio, é ira. Ei, mulher, você não está discernindo quem foi Isabel, você não está discernindo. Isabel foi esse ventre que trouxe Jesus antes do seu tempo, Leandro, para tocar em João Batista. Eu estou apontando os dias futuros, Isabel. Eu estou apontando os dias futuros. E a palavra vai dizer que houve um rebuliço nos dois ventres. Vum, 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 vum. João Batista e Jesus. Vum, 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 vum. E a palavra diz que o último seria o primeiro. Primeiro Jesus lança João Batista. O último é o primeiro. Então, quando eu e você, mulher, decidimos dar lugar para Jesus no nosso ventre gerar as obras do reino, percursores vão sair da nossa genealogia. Percursores vão nascer no nosso ventre. Percursores vão nascer no meio da nossa descendência. Percursores no Espírito, para realizar uma obra maior, além daquilo que eu quero, além daquilo que você quer e deseja, porque os pensamentos de Deus são muito mais altos. São pensamentos de paz. E aí o mensageiro vai lá, corre, fala para João Batista, Isaías: os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os cativos estão sendo libertos. Anuncia que a minha e a sua morte seja pautada em um propósito maior, nos alavancando para a vida eterna. Você pode aplaudir o Senhor nessas verdades? Não. Aplauda de verdade. Aplauda de verdade. Porque você é escolhida para ser um ventre, para gerar no Espírito. Isabel e Maria gerou no Espírito. Isabel e Maria recebeu a visitação dos céus. Essa terra é um ventre fértil, fecundo. É o que o Senhor está fazendo algo novo. Percursores vão sair de nós. Eu tenho falado para Deus, grandão, que lá na minha descendência não seja o Deus de Abraão, não seja o Deus de Jacó, não seja o Deus de Isaac, seja o Deus da Andréia. E meu filho tem contemplado essas verdades que eu estou falando aqui. Ele vai poder falar para o Murilo: o Deus da minha mãe, aleluia. O Deus do pastor Júnior, aleluia. Os feitos que eu vi, Murilo, ele realizar
realizar na sua vida também. Aleluia. Somos precursores e extensão dos feitos maiores, e chamados como João Batista para ser maiores que ele. Sabe por quê? Porque vamos crer, porque vamos ter fé e vamos produzir feitos maiores. Aleluia. Que é trazer a reconciliação ao novo pacto e a nova aliança. Cristo, a esperança da glória, sendo levado para os confins da terra através da sua vida. Amém? Aplauda o Senhor e vamos